Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que alegria, um privilégio. O pastor Mateus, quando ele nos convida, não é um pedido, é uma ordem. Respeito, admiro tudo que Deus tem feito na vida desse querido amigo, grande homem de Deus. E é engraçado como Deus faz as coisas, né? Eu já conhecia ele há muito tempo, mas só de internet. E é uma igreja que eu acompanhava, cara, que trabalho legal que esse pessoal faz, Light Church, que não sei o que e tal. E acompanhando o trabalho, Instagram, aquela coisa bonita. E aí Deus conectou a gente de uma forma mais intensa. A gente já caminhava um pouco junto, mas em outras frentes, né? Especificamente na época aí do Lucas Gonzalez. E aí eu conheci ele em um café aqui, outra colar, mas Deus nos conectou. E é um homem que eu respeito, admiro por tudo que Deus tem feito na vida dele. E que alegria saber que vocês estão de mudança. A gente tomou um cafezinho na semana passada. Está marcado agora o primeiro culto, agora dia 15, não é isso? 15 de dezembro. Tem alguém feliz por isso aí, gente? Porque, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou feliz demais por vocês. De verdade. Porque a gente sabe como que é desafiador, irmão. Como que é desafiador. A nossa igreja está ali no bairro Taquaril. Quem conhece Taquaril aqui? Quem lembra quando eu vim aqui pela primeira vez? Quem estava aqui? Eu perguntei quem conhece Taquaril, o pessoal levantava a mão. Quem já ouviu falar bem do Taquaril? Levanta a mão aí. O que você riu, irmão? Entendi não, hein? Taquaril é um bairro extremamente abençoado. A nossa igreja está lá há 32 anos. Esse mês agora de dezembro, fazem 4 anos que eu estou como pastor presidente da igreja. E a nossa igreja tem 32 anos e 30 anos de trabalho social. Hoje são 1.800 crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos em 14 frentes de projetos sociais. Dentre eles, faculdade comunitária, biblioteca comunitária, escola de música, judô, futebol, vôlei, dança e tantas outras frentes, educação infantil. Nós temos lá também no nosso projeto. São 1.800 famílias atendidas pelo projeto que nós temos lá. Então, quando alguém perguntar, você conhece Taquaril? Você vai falar, conheço. Tem um trabalho lindo sendo desenvolvido lá e vidas estão sendo transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? E em agosto, nós inauguramos uma nova base da nossa igreja ali no bairro Funcionários. Nós estamos na Avenida Brasil, bem pertinho da região hospitalar. E está aqui comigo hoje o Wilder, que é um dos líderes lá que Deus levantou para nos ajudar nesse trabalho, um homem que eu também respeito, admiro. A gente já caminha junto há muito tempo, antes da gente estar junto em igreja, e hoje nós estamos caminhando lado a lado no trabalho que Deus tem feito lá. E apesar do pouco tempo, esse mês agora de dezembro vai fazer 4 meses que nós inauguramos o trabalho. Estamos lá com umas médias 60 pessoas congregando conosco nessa nova base, e tem sido um desafio muito legal mesmo, tá? Então, quando vocês se lembrarem da gente, ore por nós, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas, e em nome de Jesus, vai chegar o nosso tempo de comprar nossa base também, ali na região. Nós também viveremos essa alegria que vocês estão vivendo. Isso me inspira, tá? Quando eu conversei com o pastor Mateus, muitas das coisas que ele falou trouxe paz no meu coração, porque ele contou um pouco do testemunho, né, de como foi esse tempo, né, de crescimento, de células, e às vezes a gente iniciando um trabalho diferente, porque 4 anos no Taquaril, igreja com 32 anos, uma estrutura toda pronta, né, templo próprio, tudo já funcionando normalmente, e a gente inicia um trabalho diferente, e aí bate um pouco daquela ansiedade, aquela situação, e na hora que ele compartilha comigo, é uma pessoa que me inspirou muito nas palavras, e com certeza, uns caminhos que ele passou ali, a gente tem trilhado e vai ser bênção também. Então, esteja orando por nós em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8, trago aqui um abraço da nossa amada igreja, Batista Shekinah, a todos os amados aqui da Light Church, essa igreja linda e maravilhosa. O pastor já falou, eu sou casado há 14 anos, minha esposa é a Dani, e nós temos 4 filhos. Quando a gente passeia no shopping, geralmente perguntam para mim, é tudo seu? E aí eu falo, Aí a segunda pergunta que sempre tem, e é tudo com a mesma mulher? Graças a Deus. Graças a Deus, sim.
E a gente tem vivido um tempo precioso no Senhor, não apenas na igreja, mas na família também. Está aqui comigo hoje meu filho Benjamin. Levanta a mão, filhão, assim, ó. Está com vergonha? Meu primogênito está ali comigo. Ele chegou da escola, eu já estava saindo. Eu falei, filho, vai tomar banho para você ficar em casa com a mamãe e tal. Ele subiu, tomou banho, trocou de roupa e em 2 minutos ele estava pronto para vir comigo. Não viria, mas é um fominha, gosta de andar comigo e eu gosto que ele venha comigo. Viu, filho? Obrigado por você estar comigo aqui essa noite, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, eu quero trazer uma palavra, compartilhar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração, uma mensagem que particularmente fala muito comigo, sobre uma entrega completa que nós como igreja precisamos fazer, sobre um coração completamente dedicado ao Senhor e entendendo uma vida que na verdade não nos pertence, mas pertence a Deus e nós a entregamos novamente a Ele. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. O pior problema que nós podemos viver como filhos de Deus é quando achamos que somos donos da nossa própria vida. A realidade é que nós somos mordomos do templo que Ele nos concedeu enquanto estamos aqui na terra, mas o dono desse templo é o Senhor, o dono das nossas vidas é o Senhor, porque Ele já nos comprou com o próprio sangue. O sangue de Cristo nos comprou, por isso não pertencemos a nós mesmos. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa palavra mexe no meu coração porque eu percebo que estamos vivendo tempos onde o egoísmo se torna cada vez mais latente em nosso meio, cada vez mais evidente. Cada dia que passa, as pessoas procuram cada vez mais o seu próprio interesse, os seus próprios sonhos, e muitas vezes nós não temos nem aquele tempo de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, para perguntar o que Ele tem para a gente. Qual que é a tua direção para a minha vida, Pai? Qual que é a tua direção para o meu casamento, para a minha empresa, para o meu futuro? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, e nós conhecemos a resposta de Deus quando nós submetemos os nossos planos ao plano do Senhor. Nós conhecemos os planos do Senhor quando a gente submete a nossa vontade à vontade dEle. A nossa oração não é uma oração de falar, Deus, eu quero que o Senhor se alinhe na minha vontade, que o Senhor realize a minha vontade, mas precisa ser uma oração no sentido de, Deus, eu quero alinhar a minha vontade à sua vontade, porque quando há alinhamento do meu coração com o coração de Deus, as coisas começam a fluir e acontecer em nossas vidas, e é aí que nós desfrutamos de milagres, não quando a gente quer algo que o meu coração almeja, mas quando nós queremos a mesma coisa que Deus quer. Vidas no reino dos céus. Essa é a coisa mais importante que nós como igreja precisamos viver. Eu quero compartilhar 4 exemplos essa noite sobre uma entrega completa, sobre pessoas que não consideraram a sua situação, a sua posição, o seu dinheiro, as suas finanças, que não considerou absolutamente nada comparado à presença do Senhor em nossas vidas. Pessoas que tiveram a coragem, a ousadia de falar, tudo que eu vivo não é comparado, como foi cantado aqui agora, que música linda. De quem que é essa canção? É do Bené? É do Amado ali? Como é que é? Linda canção, letra maravilhosa. Eu sabia que era de alguém daqui, porque eu nunca ouvi essa música. Linda canção. Inclusive bem dentro do que Deus compartilhou no meu coração, porque não existe, quando a gente ousa a compreender que não existe nada superior à presença do Senhor em nossas vidas. Eu sei que isso parece utópico ou até mesmo banal em nossas vidas, porque tudo que é comum demais, talvez a gente deixa de valorizar como precisamos valorizar. Tudo que é simples demais, a gente deixa de valorizar como grande. É como orar para um milagre de cura. É como se o verdadeiro milagre fosse quando Jesus levanta alguém de uma cadeira de roda, mas também Jesus se manifesta numa cura de dor de cabeça, ou seja, em coisas simples também há manifestada a glória de Deus. E aquele que honra no pouco, sobre o muito será colocado. Aquele que entende a fidelidade em momentos simples da vida, no simples ato de respirar, de acordar, de estar na presença do Senhor, valorizando esses momentos, verdadeiramente a gente entende que a presença do Senhor vale mais do que qualquer situação em nossas vidas. Eu quero citar um homem, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, vai nos falar sobre um homem chamado Jairo. Versículo 40 vai dizer: aleluia. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa,
pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você conhece esse milagre, mas eu não quero falar do milagre em si, mas da postura de um homem que exercia uma certa posição e status na sociedade. Jairo era chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era responsável pelo serviço religioso, pelo ensino, pela administração do templo, pelo julgamento de casos que haviam naquele momento, naquela época. Então, um homem como chefe da sinagoga, ele tinha uma posição de elevado respeito na sociedade. Todos queriam estar perto dele, todos queriam ouvir a Jairo, todos queriam se assentar à mesa com ele, porque era um homem poderoso, influente, uma pessoa próspera e uma pessoa de visibilidade, ou seja, alguém público. No entanto, quando nós percebemos que por ser chefe da sinagoga e por ser judeu, nós percebemos que o que ele faz aqui é um tanto quanto problemático aos olhos daquele momento, porque quem procurava Jesus, eu não sei se você se lembra de Nicodemos, que quando vai procurar Jesus, ao invés de procurar durante o dia, ele procura durante a noite, porque ele sabia que se fosse visto com Jesus, ele tinha um filme queimado. Ele sabia que se procurasse Jesus e pessoas o vissem, iam questionar a posição dele. Afinal de contas, Jesus não era bem visto naquele momento, em especial pelos judeus. Os judeus tinham uma certa repulsa à presença de Jesus, porque Jesus estava de uma certa forma trazendo um contraponto, um ensinamento diferente, talvez algo que eles ainda não estavam preparados para ouvir e para desfrutar. Então, quando Jairo procura Jesus, ele está colocando em xeque, ele está comprometendo algo muito valioso para todos nós, que é a nossa reputação. Nós temos medo de perder a nossa reputação, nós temos medo de comprometer o nosso nome, nós temos medo de comprometer o crédito, não financeiro, mas o crédito que o nosso nome representa em determinados lugares. Quando você chega em algum lugar e alguém fala bem de você, significa que o seu nome já chegou antes e a sua fama já chegou primeiro que você, e isso vai dizer se você é uma pessoa boa ou não. Então nós temos preocupação com o nosso nome, e isso é importante, sermos pessoas idôneas, pessoas respeitosas. Mas o que nós precisamos entender nesse momento é que Jairo, apesar da posição dele, quando ele procura Jesus, ele está comprometendo o status, porque todos que vissem aquilo iam falar: uai, esse não é o chefe da sinagoga? Esse não é aquele homem que ensina lá no templo? Esse não é aquele homem que tem uma posição de ensino? Como que ele agora está se aliando a uma pessoa que tem quebrado os nossos princípios, os nossos valores? Como que ele agora está procurando alguém? Mas eu preciso entender algo. Ele procura no momento de uma necessidade, porque a filha estava para morrer. Mas o interessante é que quando eu preciso de um milagre, nem a minha reputação me impede de buscar aquilo que eu preciso. Você está aqui comigo, irmão? Quando eu preciso de um milagre na minha vida, eu não olho minha reputação, eu não olho o meu status, eu simplesmente começo a correr atrás daquilo que precisa, daquilo que eu almejo, daquilo que eu preciso, porque eu não tenho outro caminho. Meu irmão, o principal cuidado que temos que ter é cuidado para que a necessidade não seja a única maneira de Deus te trazer de volta na presença dEle. Cuidado para que a necessidade não seja a única ferramenta que Deus encontra para te trazer de volta. Irmão, eu não estou falando de entregar a vida para Jesus agora. Eu estou falando de uma vida de intimidade, aquela que nós tínhamos quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando recebemos a presença dEle no nosso coração, quando fomos batizados nas águas, no Espírito Santo, quando recebemos a presença dEle, nós vivemos o primeiro amor. E muitas vezes as situações da vida nos tiram desse amor genuíno do começo, do início. E então, às vezes, Deus movimenta situações para que nós possamos entender que não há outro caminho que não seja Ele, que não há outra forma de caminhar que não seja se entregando de uma forma completa ao Senhor. Apesar de ser chefe, apesar de uma posição de status, apesar de uma posição respeitada, ele não considerou o seu status mais importante do que a presença de Jesus. Ele não considerou que ele devesse se apegar à posição que ele tinha frente à possibilidade de um milagre. Mas sabe o que é interessante? Apesar de ouvir sobre os milagres de Jesus, você concorda comigo que ele não tinha como saber se daria certo?
E é aqui que é o X da questão. Porque se ele busca Jesus porque sabia que daria certo, porque sabia que teria a resposta, não é uma busca apenas pela necessidade, mas é pelo interesse da cura. Mas quando ele tem no coração uma determinada dúvida, uma situação de dizer: será que vai dar certo? Será que minha filha vai ser curada? Será que eu vou conseguir aquilo que eu preciso? Será que ele vai me abençoar? Não importa o que eu vivo hoje, a posição que eu tenha hoje, eu só quero desfrutar que seja de 1 minuto na presença dele, porque eu sei que na presença dele milhares foram transformados e comigo não será diferente. Eu sei que milhares foram restaurados e comigo não será diferente. Meu irmão, quando nós entendemos isso, nós deixamos o nosso status de lado para buscar a presença de Deus. E isso fala às vezes do nosso trabalho, nossa faculdade, os lugares que a gente está inserido. Muitas vezes nós estamos camuflados dentro de uma bolha, com medo de se posicionar. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, os dias se aproximam onde a igreja precisará se posicionar. Só se posiciona quem tem raiz. Quem não tem raiz não consegue se posicionar, porque o vento passa e leva tudo que não tem raiz. Nós vamos viver dias em que quem não tem raiz vai ser levado com o vento, mas nós, a igreja do Senhor, aqueles que estão firmados sobre o alicerce, sobre a rocha. Eu estou falando para alguém aqui esta noite, pelo amor de Deus, igreja, aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão confirmados com os pés na rocha, não serão abalados por vento, por ventanias, por tempestades, e nem pela posição social que nós temos. Nada disso é mais importante do que buscar a presença de Deus. Nada disso vai valer mais. Nada disso é tão importante quanto desfrutar de algo que pode mudar a nossa vida por completo. Todos nós experimentamos isso aqui. Experimentamos de um encontro com Jesus. E você não tem na palavra de ponta a ponta nenhum caso de alguém que encontrou com Jesus e não teve a vida transformada. Você não tem de ponta a ponta nenhum caso de alguém que chegou até Jesus e não recebeu algo da parte dele. Não recebeu uma cura, uma transformação, uma nova direção para a vida. Não, você não encontra isso porque é impossível encontrar Jesus e permanecer no passado. É impossível encontrar com Jesus e permanecer no mundo. É impossível encontrar com Jesus e permanecer vivendo uma vida do velho homem. Não, Deus, quando nos traz para a presença dele, o status já não importa mais, a posição já não importa mais, porque agora eu decidi servir ao Senhor. E mais vale ser conhecido como filho de Deus do que alguém relevante para a sociedade. Mais vale ser reconhecido pelos céus do que pelos homens. Mais vale ser conhecido por Deus, onde ele olha e fala: ali está o meu filho, um filho que abandona situações da carne, um filho que deixa coisas do mundo para trás para me servir. Eu quero ser conhecido pelo céu. E se pelas pessoas acontecer, é fruto do que eu estou fazendo para Deus, e não o contrário. Eu não quero ser conhecido por Deus pelo que eu faço pelas pessoas, mas eu quero ser conhecido pelas pessoas pelo que eu faço por Deus. Essa é a nossa chamada como igreja. Se nós vivemos essa verdade, meu irmão, nós vamos mergulhar no Senhor, nós vamos mergulhar numa intimidade com Ele. Esse exemplo de Jairo me chama muita atenção, porque é como se ele tivesse tomado uma seguinte decisão: a minha posição não é mais importante do que a presença de Jesus. Um outro caso que também me chama atenção, e eu também sei que você conhece esse texto, vai falar sobre um homem, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu está lá em Marcos, no capítulo 10. Jesus estava passando pelo caminho. Esse homem cego, que estava à margem, na rua, mendigando, pedindo esmola, clamando por ajuda. E se hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, imagina naquela época. Eles não podiam trabalhar, não tinham um ofício sequer que eles poderiam desenvolver. Então a saída para alguém na situação do Bartimeu era estar na rua pedindo esmola. E naquele tempo havia um certo tipo de capa que o povo usava, que determinava o status social daquela pessoa. Quanto mais chique fosse aquela capa, mais rica ou mais importante aquela pessoa era. Ou quanto mais pobre, é como se fosse uma autorização do governo da época para que ela pudesse estar na rua pedindo dinheiro. Até para quem estivesse na rua pedindo esmola, precisava de uma autorização do governo. Quando Jesus está passando, esse homem vai gritar: Jesus, filho de Davi. Você se lembra desse texto, irmão? Está aqui comigo? Tem misericórdia de mim. As pessoas mandam ele se calar. Ei,
Você está importunando, você está incomodando. Ele fala, e quanto mais repreendiam ele, mais ele gritava, porque só quem vive na necessidade sabe do que precisa e da intensidade do que precisa. Só quem vive numa situação de dependência é que sabe como vai precisar buscar o Senhor. Só quem tem uma necessidade absurda na vida. Porque para quem tinha uma vida completa ali, uma visão completa, estava dizendo, ei, para de incomodar. Mas quem estava numa miséria, sabe, eu preciso gritar o mais alto que eu puder, para que esse homem que está passando aqui possa me ouvir, para que esse homem que está passando aqui possa me perceber, porque talvez eu tenha uma chance. A mera possibilidade de cura já movimentou um homem fora da zona de conforto. A mera possibilidade, ele também não tinha certeza de que a cura chegaria. Ele também não tinha garantias de que daria certo. Mas ele começa a gritar, e à medida que as pessoas repreendem ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus olha para aquele homem e fala: vem aqui. Jesus chama ele. O texto vai dizer no versículo 50 o seguinte: atirando a capa para o lado, o cego se levantou, deu um salto e foi até onde estava Jesus. E aí você me pergunta, por que isso é importante? Porque quando ele atira a capa de lado, ele estava dizendo: eu estou abandonando o meu sustento da miséria para receber a provisão divina na minha vida. Você está aqui comigo essa noite, meu irmão? Eu estou abandonando o meu sustento na miséria para viver uma vida dedicada ao Senhor. Ele não sabia se daria certo, mas a capa desse homem era uma autorização para fazer aquilo que ele fazia. No entanto, quando Jesus o chama, ele fala: eu preciso abandonar algo. Quando Jesus o chama, alguma coisa precisa ficar para trás. Você está aqui, meu irmão? Quando Jesus nos chama, algo precisa ficar para trás. Não se pode seguir ao Senhor com uma vida do passado. Não se pode entregar o coração a Jesus e continuar vivendo como você vivia no passado, outrora, em outro momento, sem revelação da palavra, sem a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não se pode. Quando ele atira a capa para o lado, ele está dizendo: o meu sustento não é mais importante do que a presença de Jesus. E aqui me chama a atenção, porque ele não tinha nada. Ele não tinha um trabalho, ele não tinha um ofício, ele não tinha pessoas por ele, ele não tinha basicamente nada. A única coisa que ele tinha era a capa. A única coisa que ele tinha de importante na vida dele era a capa. E ele foi corajoso, audacioso, a ponto de atirar a capa para o lado. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho quase nada, mas tudo que eu tenho, eu lanço mão, eu abro mão, porque a tua presença é a mais importante na minha vida. Meu irmão, se você estiver comigo aqui esta noite, nós precisamos entender: nada pode superar a presença de Deus em nossas vidas. Nada pode superar o mover que Ele quer fazer em nós. Nada pode superar o que Ele tem para depositar em nossas mãos. Esse homem entendeu: a minha capa não vale mais, o meu sustento não vale mais, a única coisa que eu tenho fica para trás, porque eu estou vendo algo mais belo, algo mais nobre, porque eu estou vendo algo mais excelente. E quando eu vejo algo mais belo, aquilo que tinha para trás precisa morrer. Quando eu vejo algo excelente, aquilo que é mediano precisa ficar para trás. Quando eu vejo algo maravilhoso na minha vida, meu irmão, a gente não hesita em se apaixonar pela presença de Jesus. E isso vale muito mais do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Meu Deus, você está aqui comigo? A gente está na mesma página aqui essa noite, irmão. Você está aqui, se você estiver comigo, dá uma glória no seu lugar, pelo amor de Deus. Deus está nos trazendo um entendimento de que nada que o mundo tem a oferecer vai superar o que Cristo nos entregou na cruz do Calvário. Meu Deus, isso vale demais, irmãos. Para o judeu, a capa simbolizava a situação da pessoa, o status dela. Simbolizava uma autorização. Significava que ela poderia estar naquele lugar fazendo o que podia fazer. É interessante, porque esse homem olha para uma mera possibilidade e fala: o que eu tenho já é tão pouco. É tudo, mas é tão pouco. Eu acredito que o que ele tem para mim pode ser muito melhor. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai dar certo.
mas eu estou disposto a mergulhar e descobrir. Sabe qual que é a dificuldade, irmão? É que nós temos medo de descansar na vontade de Deus. A gente ora tanto por isso. Deus, faça em mim a tua vontade. Será mesmo que a gente quer descansar na vontade dEle? Porque no primeiro não a gente reclama. Na primeira porta fechada a gente fala que foi abandonado. Na primeira tentativa frustrada eu digo que Deus me abandonou. Você não disse que era para fazer, Deus? Você não me deu essa direção e agora eu estou tentando e não está dando certo? Meu irmão, toda prova só tem um objetivo. Você está aqui? Toda prova só tem um objetivo. Qual o objetivo, irmão? Fala, qual o objetivo, pastor? Não vou contar não, você não está perguntando direito, irmão. Fala com vontade, com alegria. Dá uma alegria no seu coração mesmo. Qual o objetivo, pastor? Agora eu vou contar, meu irmão. Agora eu vou te contar. Toda prova só tem um objetivo: te aprovar. Não é para te reprovar, é para te aprovar. Porque a nossa aprovação não é por conta das minhas obras, mas é por conta do sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus foi derramado, Ele me aprovou, Ele me aceitou, Ele me reconciliou com Deus. Antes nós éramos inimigos do Pai, mas hoje somos feitos amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui esta noite? Para aplaudir o Senhor e glorificar a Ele em nome de Jesus. Tem um outro exemplo que também me chama a atenção, e eu amo. Está lá, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 3. Vai contar a história de Maria de Betânia. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Só para que você entenda, esse perfume, quando fala muito caro, não é um número que nós estamos acostumados a ir numa loja, talvez até de grife, comprar um perfume ali. Ele representava o salário de um ano trabalhado. Um ano trabalhado. Sabe, aqui não acontece isso não. Geralmente é mais para o nosso lado lá. É só na Shekinah que acontece. Aqui não acontece não. Mas a grande dificuldade da igreja em prosperar é porque a gente não está preparado para entregar. A grande dificuldade da igreja de prosperar é porque não está preparado para entregar. A gente busca tudo de Deus, mas tem dificuldade de entregar tudo de nós. E a nossa entrega não é apenas do coração, mas tem respeito à nossa fidelidade, tem respeito à nossa entrega completa. O que essa mulher fez me chama atenção, porque ela não entregou um perfume simplesmente caro, mas ela entregou um ano de provisão, de sustento dela. Um ano de sustento. Jesus chega naquela casa, Jesus está ali e ela fala: agora eu tenho uma oportunidade. Agora eu tenho a oportunidade de servir a Deus, de servir ao Filho de Deus. Agora eu tenho a oportunidade de fazer algo incrível. Eu vou pegar aquilo que eu tenho de mais valor, eu vou pegar um ano de sustento, eu vou derramar aos pés de Jesus, e eu vou enxugar os pés dele com os meus cabelos. Essa mulher está dizendo: ei, o meu sustento não vale mais do que a presença de Deus. O meu dinheiro não vale mais do que a presença de Deus. O meu trabalho não vale mais do que a presença de Deus. Tudo aquilo que humanamente é importante, para Deus é um sopro. Tudo aquilo que humanamente tem valor, para Deus é um sopro. Não ajunteis riquezas na terra, mas o lugar de ajuntar riqueza é no céu, entregando a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso coração, a nossa casa, as nossas mãos. Porque quando eu entrego tudo, Ele tem também as minhas mãos, e as minhas mãos foram feitas para servir ao Senhor. As minhas mãos foram feitas para servir a obra de Deus. Essa mulher faz algo que me chama a atenção. Ela vai sacrificar a riqueza dela. Ela vai sacrificar o sustento dela. Um ano. Não era um salário de um mês. Era o salário de um ano. Um ano trabalhado, derramado aos pés. Um ano de suor derramado aos pés.
um ano de labor derramado aos pés de um homem, para dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu faço, toda a minha riqueza, todo o meu trabalho, você está aqui comigo essa noite, nada disso é mais importante do que experimentar da tua presença em minha vida. O perfume mais caro, a riqueza mais valorosa, o bem mais precioso, nada disso vai se comparar. Meu irmão, chegou dias em que a igreja vai se levantar no entendimento pleno de que a presença dele é tudo o que nós precisamos, de que a presença dele é tudo que nos alimenta, a graça dele nos basta, a presença nos alimenta. Meu irmão, isso não é uma utopia, isso não é um ideal para se viver, isso é uma realidade para se praticar, isso é uma realidade que a igreja se coloca firmada na rocha, firmada na palavra, que é o firme fundamento. A fé é o estilo de vida. Quem deposita um ano aos pés de Jesus está dizendo: ei, eu tenho fé que a semente que eu estou entregando vai multiplicar, não nas proporções humanas, mas nas proporções divinas. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: o altar nunca deveu nada a ninguém, pelo contrário, ele multiplica tudo que é colocado. E eu não estou falando só de dinheiro aqui não, meu irmão, porque quando eu entrego o meu coração por completo, Deus vai multiplicar a minha inteligência, Deus vai multiplicar a minha criatividade, Deus vai abrir portas extraordinárias para a sua vida, Deus vai fazer você crescer e prosperar, porque Ele tem prazer na prosperidade de seus filhos. Deus vai abrir portas que você nunca pôde imaginar. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. 2025 será um ano de portas escancaradas à sua direção, e você vai desfrutar de coisas tão extraordinárias, e você vai pensar: meu Deus, eu não mereço nada disso. Não é porque você merece, é porque você se entregou por completo. Quem entrega tudo de si, recebe tudo de Deus. Quem entrega tudo de si, recebe tudo dos céus. A salvação, o pacote completo, prosperidade, cura, saúde sobre a sua vida hoje, a sua casa também, meu irmão, porque você é um sacerdote, e quando o sacerdote se levanta, toda a casa é abençoada. Deus vai abençoar quem estiver do seu lado, só porque você entregou tudo. Deus vai abençoar. Eu vou repetir para você, porque eu acho que você não entendeu isso aqui não, meu irmão. Deus vai abençoar quem está do seu lado, só porque você decidiu entregar tudo. Eu não sei você, mas eu só quero estar do lado das pessoas certas, porque eu posso ser um instrumento na vida de alguém, e Deus pode usar alguém como instrumento na minha vida. A verdade é que nós nunca somos destinatários finais de uma bênção. Você está aqui, irmão? Vou repetir para você entender. A verdade é que nós nunca somos destinatários finais de uma bênção. Nós somos um canal. Passa por mim para também abençoar outros. Passa por outros para também te abençoar. Agora, o que acontece quando esse canal está contaminado? O que acontece quando esse canal está sujo, está impuro? É como você pegar uma água de um reservatório, uma água completamente limpa, mas na hora de colocar um encanamento, você deixou alguma sujeira. Na hora que você abrir a torneira, você recebe uma água suja. Não é porque a fonte está suja, é porque o instrumento está impuro, é porque o instrumento está comprometido. Um violão desafinado continua sendo violão, mas não emite um som agradável a ninguém. Que instrumento você tem sido na presença do Senhor? Porque quem afina não é o homem, é Deus. Quem te coloca no centro da vontade não é o homem, é Deus. Deus te traz para o centro da vontade. Ele vai te afinar para que você emita um som que agrade a Deus e as pessoas à sua volta. Não agradar para fazer a vontade de alguém, mas agradar no sentido de influenciar, de evidenciar, de compartilhar a verdade que você está vivendo, compartilhar aquilo que você está carregando. Você está aqui comigo essa noite, meu irmão? Deus vai te levantar para compartilhar o evangelho. Deus vai te levantar para compartilhar o testemunho que você está vivendo, porque o seu testemunho, por mais que seja de sofrimento, ele pode e será usado por Deus para que outras vidas sejam transformadas. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, e aí ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai falar: a minha prisão tem até colaborado para o crescimento do evangelho. Meu irmão, todo sofrimento é instrumento nas mãos de Deus, para que Ele cumpra em você e na vida de alguém o querer divino sobre ele. Toda
dificuldade, toda tempestade, todo vendaval, nunca é para te derrubar, pelo contrário, é para te mostrar que no meio de toda situação difícil, Ele continua com você, que no meio de toda tempestade, Ele continua cuidando de você. Você hoje é fruto da proteção divina. Eu estou falando com alguém aqui esta noite, pelo amor de Deus, você é fruto da proteção divina. Você só está aqui hoje porque Ele tem cuidado de você, Ele tem zelado por você, porque se não fosse isso, a nossa vida já teria acabado, irmão. A começar por mim, eu não sou merecedor de nada do que Ele faz por mim, nada, mas não é por merecimento, é graça, porque a misericórdia não me entrega o que eu mereço, e a graça me dá o que eu não mereço. Você está aqui, irmão? A misericórdia impede que você receba o final que você merece. A misericórdia impede que você receba o fruto do salário, o fruto do trabalho pecaminoso, a morte. A misericórdia interrompe isso, mas a graça me entrega o que eu nunca, nem de longe, poderia receber da parte do Senhor. Quando Ele olha para mim com olhar de graça, de amor, de misericórdia. Eu quero finalizar com mais um único exemplo, e para mim talvez o mais forte aqui essa noite, no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 8, versículo 43, vai falar sobre a cura de uma mulher, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. O versículo 43 vai dizer: certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Quantos anos enfermo, irmãos? Quantos anos? 12 anos enfermo. 12 anos isolada de qualquer tipo de relacionamento, porque o que ela vivia era considerada impura. Ela não podia estar no mesmo ambiente de ninguém, ela não podia partilhar de uma refeição com ninguém, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia tocar em nenhum objeto, porque se tocasse aquele objeto também era considerado impuro. Ela não podia estar no mesmo ambiente que nenhuma outra pessoa. Caso contrário, se ela fosse pega de uma forma impura num ambiente com outras pessoas, ela poderia ser morta, e não apenas morta, mas morta com apedrejamento. E aí eu quero que você entenda o que essa mulher faz, porque eu sei que você conhece a passagem que ela vai tocar na orla do manto de Jesus e recebe a cura. E Jesus fala: de mim saiu virtude. Mas não é sobre o que sai de Jesus, porque a gente conhece essa palavra e é maravilhosa, mas é sobre a atitude que essa mulher tem. 12 anos, e eu estou enferma. Nem a minha vida mais tem valor. A minha vida já não vale mais nada, porque eu já estou vivendo isolado, eu já estou vivendo um sofrimento, eu já estou vivendo o pão que o diabo amassou, eu já estou vivendo tudo aquilo que pior que alguém pode viver numa sociedade. Eu não posso estar em lugar nenhum. Quando ela se coloca no meio de pessoas, sabe o que ela está comprometendo aqui? Jairo comprometeu o status, a sua posição. Bartimeu comprometeu o sustento. Maria de Betânia vai comprometer 1 ano de salário. Mas essa mulher compromete, não é dinheiro, ela compromete a vida. Essa mulher não vai comprometer dinheiro, ela vai comprometer a própria vida, porque quando ela se coloca naquele lugar, ela está dizendo: eu estou disposta a morrer, se preciso for, para tocar nesse homem. O que você está disposto a fazer para experimentar verdadeiramente, genuinamente a presença de Jesus? O que você está disposto a comprometer hoje? Porque não é uma noite onde eu vou pedir, é uma noite onde eu vou entregar. Posso repetir isso aqui para você entender? Não é uma noite que eu vou pedir ao Senhor alguma coisa, não é uma noite que eu vou clamar: Pai, me ajuda nessa área, me ajuda no final de ano, eu ainda preciso que algumas coisas aconteçam. Não, é uma noite que você pela fé vai entregar e comprometer alguma coisa, porque você sabe que tudo que você compromete na presença dEle não será jogado em vão, não ficará pelo caminho, porque a sua recompensa vem do Senhor. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, pelo amor de Deus. Naquele tempo, para o judaísmo, uma mulher no fluxo de sangue era considerada completamente impura, imunda. Ela não podia
podia tocar em lugar nenhum, ela não podia ser vista em lugar nenhum, ela não podia estar no meio de pessoas, mas ela agora está diante de uma encruzilhada, vamos assim dizer. Ela está diante de um impasse, melhor dizendo, e esse impasse é: eu vou tocar em Jesus e corro o risco de ser curada, eu vou tocar em Jesus e vou receber alguma coisa dele, ou eu vou ficar aqui para não comprometer a minha vida, para salvaguardar a minha vida. E ela para pensar: poxa, a minha vida já não está valendo a pena, então se eu morrer, pelo menos eu morri tentando. Se eu morrer hoje, pelo menos foi buscando a presença desse homem que está curando vidas. Se algo me acontecer, mesmo assim, ainda vai ter valido a pena, porque eu vou tocar na orla do manto desse homem. Mas ela não leva em consideração a vida. O que me chama a atenção é que a vida para ela passa a não ter significado. O que me chama a atenção é que essa mulher vai tomar uma decisão completamente atípica, não comprometendo coisas ou bens, mas dizendo: a minha vida já não vale nada se não for para viver para Ele. A minha vida já não tem valor se não for para ser entregue a Ele. O meu coração já não tem valor se não for para viver para Jesus. Meu irmão, se não for por Ele, não vale a pena viver. Se não for para Ele, não vale a pena viver. Se não for para glorificar o nome de Deus, tudo que fazemos é em vão. Deus está levantando uma igreja que se desperta a ponto de dizer: a minha vida, hoje aqui terrena, não é mais importante do que a presença dEle, porque é quando terminar aqui que começa a vida eterna. Você sabia disso, irmão? É quando terminar aqui que a vida eterna que nos aguarda está nos esperando. É quando essa vida passar, e enquanto não passar, eu entendo, a minha vida já não tem valor, porque já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que opera em mim, tanto querer quanto realizar. É Ele que opera em mim todas as coisas. A minha vida não importa mais do que a presença dEle. Sabe, irmãos, não se pode ter tudo de Deus se você não perder tudo de você. Não se pode ter tudo de Deus sem que perca tudo de você. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele seja conhecido e que eu seja um instrumento. É necessário que Ele brilhe e que eu seja apenas um instrumento nas mãos dEle, para o querer dEle, para a vontade dEle. Eu não sei com qual expectativa no coração você veio aqui essa noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: 2025 vai ser um ano que você vai dedicar todas as coisas para o Senhor. A última terça especial do ano, não é isso, pastor? A última terça especial do ano, Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, é só o começo do que eu quero fazer na sua vida. 2025 vai ser um ano que você não vai ficar apegado a dinheiro, apegado a coisas, apegado à vaidade, apegado ao orgulho. Pelo contrário, você vai dizer: orgulho, vaidade, dinheiro, status, posição, nada disso é mais importante do que glorificar o nome de Deus, do que falar: ei, eu sou filho de Deus e eu vou cantar para todos ouvirem. Eu sou filho de Deus, hoje eu estou decidindo entregar tudo, hoje eu estou decidindo render tudo, hoje eu estou decidindo dizer: Deus, é tudo para ti, tudo veio de ti, então tudo vai voltar para ti. O Senhor me deu a vida e eu a devolvo a ti. O Senhor me deu saúde, eu entrego a ti. O Senhor me deu recursos, eu entrego a ti. Não se pode ter tudo de Deus sem que se perca tudo de você. Não se pode carregar a cruz, como a palavra nos ensina: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não se pode carregar a cruz e carregar o teu passado junto. São coisas que não são compatíveis. Ou você carrega a cruz, ou você carrega o teu passado. Mas o teu passado ficou para trás, irmão. Eis que se alguém está em Cristo, tem alguém comigo aqui essa noite?
Eis que se alguém está em Cristo, meu Deus, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra porque ela gera esperança no meu coração. Eu amo essa palavra porque ela apagou o meu passado. Ela removeu a vergonha da minha vida. Ela removeu a tristeza. Ela transformou o pranto em alegria. Ela transformou a miséria em riqueza espiritual. Ela transformou aquilo que o homem valoriza naquilo que Deus valoriza em nossas vidas. A presença dEle, a vida dEle, o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Se eu quiser carregar a cruz e seguir a Jesus, eu preciso tomar uma decisão hoje. A minha vida fica para trás, a minha vaidade fica para trás, o meu orgulho fica para trás, a minha soberba fica para trás, porque eu entendi que existe algo mais belo, existe algo maravilhoso, existe algo mais excelente para servir, e esse é o Filho de Deus que nos chamou para a sua obra, que nos formou e nos convidou para um ministério da reconciliação, onde nós, através de Cristo, estamos sendo usados para reconciliar o mundo, inimigo de Deus, para também se tornar amigo de Deus. Deus vai te usar para que toda a sua casa volte para a presença do Senhor. Toda a sua casa, eu e minha casa vamos servir a Deus, e eu não abro mão dessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você jamais viverá o propósito sem abrir mão daquilo que você julga valioso. Posso repetir para você isso aqui, irmão? Você jamais viverá o propósito sem que você abra mão daquilo que você julga valioso. Tudo sem Deus se torna nada, mas nada com Deus é o início de tudo que Ele pode fazer em nós. Talvez esse ano não foi o melhor da tua vida. Talvez esse ano tenha sido o pior ano da tua vida, o ano mais desafiador para você. Talvez você está chegando no final do ano de uma maneira completamente diferente daquela que você queria e daquela que você escreveu e planejou chegar. Talvez poucas coisas que você planejou aconteceram, mas Deus está dizendo: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou contigo. E se isso para você for mais valioso, Ele começa uma obra. Jairo comprometeu o sustento, a filha foi curada. Bartimeu comprometeu a provisão e foi curado. A mulher comprometeu a vida e recebeu uma nova vida no Senhor. Toda vez que eu comprometo algo que para mim é valioso, Deus me entrega aquilo que é valioso para Ele. Eu acho que você não entendeu isso aqui não, irmão. Eu acho que você não entendeu isso aqui não. Toda vez que eu comprometo o que para mim é valioso, Deus me entrega aquilo que é valioso para Ele. O valor que Deus coloca nas coisas é diferente do nosso, irmão. Nós colocamos valor em bens, Deus coloca valor em vida. A gente coloca valor em conquistas terrenas, e isso é lindo, maravilhoso, e todos nós teremos em nome de Jesus. Mas o que para Deus é valioso é ajuntar tesouros no céu. Como que se ajunta tesouros no céu? Entregando tudo que você tem aqui na terra. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do seu coração. Eu estou falando da sua vida. Eu julgo valioso a minha posição, eu vou entregar ela. Eu julgo valioso o meu salário, eu vou entregar ele. Eu julgo valioso a minha vida, soberbo, vaidoso em mim mesmo, eu vou entregar tudo. Porque eu sei que quando eu comprometer tudo que eu acho que tenho, Deus me entrega tudo que Ele preparou para mim. E tem muita coisa que eu ainda não vivi, porque eu não estou preparado, porque eu ainda não estou fazendo as entregas certas. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, irmão. Você está aqui comigo em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui essa noite para fazer uma entrega. Eu queria te convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Se você puder levantar suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. Mais alto que você puder, levante as suas mãos aos céus. Eu não posso te dizer o que você precisa comprometer essa noite. Eu não posso te dizer o que você precisa entregar essa noite, mas o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. O Espírito Santo vai trazer à sua memória agora
Algo que você tem se apegado com tanta vaidade, talvez. Algo que você tem se apegado com tanta firmeza. Algo que você tem se escorado. Algo que você tem colocado à frente daquilo que nunca pode perder a posição em nossas vidas, a presença dele. E nessa noite você vai fazer uma entrega completa ao Senhor. Uma decisão nova para um ano novo. Uma postura nova para um ano novo. Uma mentalidade nova para um ano novo. Uma entrega nova para um ano novo. Uma fé nova para um ano novo. Se você puder, abra sua boca e comece a orar ao Senhor. Ele vai ministrar no teu coração. E eu queria que você se sentisse livre nesse momento para começar a falar: Deus, eu quero comprometer essa área da minha vida. Eu quero comprometer talvez um relacionamento que tem me afastado de Ti, Deus. Talvez um relacionamento aqui na terra que tem me afastado de Ti. Talvez a minha vaidade que tem me afastado de Ti, Deus. Talvez a minha soberba tenha me afastado de Ti. Deus, talvez a minha ganância tenha me afastado de Ti. Não. Essa noite eu quero entregar. Essa noite eu quero devolver. Essa noite eu quero dispor tudo. Eu quero me despojar de toda a vaidade humana. Eu quero me abrir mão de tudo aquilo que tem comprometido o meu relacionamento contigo. Não mais entrarei em um ano afastado da Tua presença. Não mais entrarei em um ano de uma maneira rasa. Mas nesta noite nós decidimos mergulhar no Senhor. Quem mergulha no Senhor vai afogar para o mundo, mas vai viver para o propósito que Ele tem para você. Deus está te convidando, mergulha nele, entrega tudo, comprometa teu status, comprometa a tua finança, os teus recursos, comprometa a provisão, comprometa a tua vida. E uma coisa eu posso te afirmar, baseado na palavra: vai valer a pena, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir. Nada que o mundo não possa me oferecer vai valer mais do que tudo que fizeste por mim. Minha vida mudou quando eu encontrei o maior amor que o mundo viu. Jesus amado. Levante a sua mão ao céu e adore ao Senhor essa noite. Nada que o mundo possa me oferecer vai valer mais do que tudo que fizeste por mim na minha vida mudou quando eu encontrei o maior amor que o mundo viu. Jesus amado. Levante a sua mão ao céu nessa noite. Repita comigo uma oração com uma voz de autoridade, o mais alto que você puder. Diga comigo: Senhor Jesus. Mais alto, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu decido entregar tudo. Minha vida, minhas finanças, minha casa, minha família, tudo eu te entrego, porque eu sei que o Senhor me chamou para
para a tua obra, e em ti eu confio. Diga isso: em ti eu confio, em ti eu confio. Nada nesse mundo vale mais do que a tua presença. Com as tuas mãos aos céus, aplauda ao Senhor bem forte, glorifique a Ele. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, aplica ao Senhor, adore ao Senhor.